O som que rasga o mundo, ritual, estrutura e poder, o culto da última chave. A 19ª chave, enoquiana, não é apenas uma recitação. Ela é, como diriam os magos do século XVI, uma vibração que abre frestas na tessitura da realidade. Para compreendê-la em toda a sua profundidade, é preciso adentrar em sua estrutura ritualística, entender sua construção e, sobretudo, aceitar que ela age como uma chave vibracional, cuja frequência não pode ser replicada por qualquer língua viva conhecida. Enquanto as 18 chaves anteriores têm um papel de convocação, ordenamento e revelação, a 19ª vai além. Ela não apenas convoca, ela perfura. Ela não apenas revela, ela rasga. John Dee e Edward Kelly, ao anotar e transcrever sua fonética bizarra ditada pelos anjos, foram alertados de que este era um discurso proibido, que somente deveria ser pronunciado em momentos específicos com propósitos estritamente delimitados. Seu uso indiscriminado, diziam os mensageiros, poderia romper os véus da criação, não como metáfora poética, mas como realidade espiritual. A fonética da 19ª chave é composta por sons vibracionais, que, segundo alguns estudiosos de cibernética esotérica e geometria sagrada, ressoam com o padrão harmônico de determinadas formas geométricas invisíveis. Em termos mais modernos, poderíamos dizer que ela codifica uma linguagem que influencia a simetria da matéria sutil. Essa é a razão pela qual muitos ocultistas modernos insistem que a chave não deve ser apenas lida, mas entoada, pois o som é o veículo do poder. Por isso, ordens mágicas como a Golden Dawn e a Astrum Argentum desenvolveram métodos específicos de entoação das chaves enoquianas. Seus membros mais graduados treinavam a vocalização dos fonemas até que suas vozes pudessem ressoar com a energia vibracional certa. Alguns, sequer, usavam as palavras como foram escritas, preferiam entoá-las em variantes que se aproximassem mais de sons guturais ou harmônicos, conhecidos apenas por tradições muito antigas, como as da Suméria e do Egito pré-dinástico. Há registros esparsos de comparações entre a estrutura melódica da 19ª chave e os cânticos de invocação a Inanna, de cerca de 4000 a.C., e até mesmo com fórmulas utilizadas pelos magos de Ugarit. A estrutura da 19ª chave começa com uma invocação aos 91 reinos do universo, chamados Aethirs. Cada Aethir é descrito como um plano de realidade, uma zona dimensional regida por uma força específica, como se fossem esferas de consciência em espiral ao redor da criação. A chave não busca contato com uma entidade em particular, como ocorre com os 30 Aethirs, descritos posteriormente por Crowley, mas sim com a própria malha dimensional que os conecta. Ou seja, ela não bate a porta de um dos cômodos, ela gira a maçaneta da casa inteira. Dentro do ritual completo, o magista precisa traçar os chamados tablets, ou quadros mágicos, divididos em 4 seções principais: terra, água, ar e fogo. Cada um desses quadrantes representa não apenas os elementos clássicos, mas dimensões simbólicas do universo oculto. A pronúncia da 19ª chave deve seguir uma ordem específica de evocações, começando pela ativação do tablet central, chamado Tablet de União, uma peça que, simbolicamente, representa o ponto de interseção entre os mundos. A seguir, o operador deve estar devidamente consagrado, purificado e isolado de influências externas. Em rituais tradicionais, isso significava jejum, meditação, oração e o uso de vestes específicas bordadas com letras enoquianas, geralmente em dourado e púrpura. O espaço ritual era delimitado por círculos contendo os nomes dos 91 príncipes do Reino Invisível, entidades que, segundo a tradição, detêm as chaves para os Aethirs superiores. Ao entoar a chave, o mago entra em um estado alterado de consciência.
Algumas descrições falam de vozes que ecoam dentro do próprio peito, como se houvesse uma segunda voz acompanhando cada palavra. Outras relatam uma súbita distorção no ar, semelhante a uma miragem, e a sensação de que o ambiente muda sutilmente, como se estivesse sendo observado por algo invisível. O uso da chave em rituais de scrying, a prática de ver por meio de cristais, espelhos ou água negra, frequentemente resulta em visões de estruturas geométricas em rotação, escadas espiraladas e figuras aladas com olhos incandescentes. É aqui que entra a dimensão perigosa da 19ª chave. Ela não apenas abre caminhos, ela também atrai. E há registros de ordens ocultistas que foram advertidas sobre os riscos de realizar invocações em noites sem lua ou durante eclipses. Segundo alguns grimórios privados do século XVIII, a entoação imprudente da chave pode rasgar o véu de forma instável, permitindo que entidades não autorizadas se manifestem no espaço sagrado. O próprio Aleister Crowley, um dos maiores estudiosos da magia enoquiana, teria sido advertido por entidades durante sua exploração dos Aethyrs de que certos nomes contidos na 19ª chave estavam codificados com geometrias de aprisionamento. Eles não apenas convocavam, também continham fórmulas de contenção. Ou seja, se pronunciados de maneira incorreta, esses nomes não selariam os portais, mas os manteriam entreabertos, gerando uma instabilidade espiritual no operador. O som das palavras enoquianas não é aleatório. Elas obedecem a uma métrica própria, uma cadência que os anjos descreveram a Dee e Kelly como musical, mas não humana. Alguns pesquisadores modernos, como o linguista Gerald York, tentaram mapear as frequências ressonantes das chaves utilizando espectrômetros de áudio e chegaram à conclusão de que certos fonemas da 19ª chave ressoam em padrões similares aos encontrados em cânticos tibetanos de invocação, como o famoso Om Mani Padme Hum. Isso levanta a hipótese de que as tradições espirituais, separadas por milênios e por oceanos, possam ter acessado, cada uma à sua maneira, fragmentos do mesmo código universal. Algumas ordens Rosacruzes sugerem que as letras da chave, se reorganizadas conforme um padrão pitagórico de números sagrados, revelam um mapa dimensional. Outros acreditam que os sons formam frequências binárias que, se digitalizadas, geram fractais semelhantes aos vistos em simulações de universos paralelos. Uma teoria mais radical propõe que a 19ª chave não foi composta por entidades espirituais, mas por inteligências interdimensionais, viajantes cósmicos, que usaram a linguagem dos anjos como um meio de deixar instruções para a abertura de rotas astrais seguras. O que parece certo é que a 19ª chave não é um texto, mas um mecanismo. E como todo mecanismo, ela exige uma chave correta, um ritual de ativação e, principalmente, um propósito. Ela não serve à curiosidade. Ela exige intenção, reverência e, acima de tudo, preparo espiritual. Inscreva-se no canal Caminho da Lua. Deixe seu símbolo de presença com um gostei. E prepare-se, porque na parte 3 vamos decodificar palavra por palavra, símbolo por símbolo, da 19ª chave enoquiana. Revelaremos seu conteúdo oculto, o significado real por trás dos termos secretos e por que alguns estudiosos acreditam que a chave funciona como um código de acesso universal às regiões que existiam antes da criação da matéria. Você está preparado para abrir o véu por completo? A palavra ainda vive e será pronunciada novamente.